Olá pessoal, boa tarde, espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre as seções transversais compostas, né? Até então, no último bimestre, né, no terceiro bimestre, nós havíamos falado bastante sobre cálculo de momento de inércia, também falamos sobre posição de linha neutra. No entanto, nós estávamos trabalhando com seções transversais simples, né? Ou era um círculo, ou era um quadrado, ou era um retângulo. E agora, na verdade, a gente está trabalhando com seções transversais compostas. Geralmente, né, na maioria dos casos que a gente viu até agora, compostas por vários retângulos aí, né? Então, nós vimos que para resolver esses problemas, né, para calcular a posição da linha neutra de uma seção transversal composta ou o momento de inércia de uma seção transversal composta, nós podemos contar aí com essas duas fórmulas, né? Então, a primeira que vai me dar a posição da linha neutra da minha seção transversal, né, composta. Como que vai ser calculada? Ela vai ser a somatória da multiplicação aqui da área de cada figura que compõe essa seção transversal complexa pela sua posição de linha neutra, né, dividido pela somatória das áreas de cada uma dessas figuras que juntas formam aí a minha seção transversal, né? E o cálculo do momento de inércia, representado pelo I aqui, vai ser o somatório de tudo isso daqui, né, toda essa equação grande aqui, para cada uma das figuras que formam a minha seção transversal, tá? Então, ó, como a gente está trabalhando normalmente aí com seções compostas por vários retângulos, eu tenho aqui base vezes a altura ao cubo dividido por 12, né, que seria o momento de inércia de uma seção transversal retangular. Se a gente lembrar um pouquinho, né, a gente tinha lá as fórmulas para cálculo de momento de inércia. Para a seção transversal quadrada era A quarta sobre 12, para a seção transversal circular era πd a quarta sobre 64, e para a seção transversal retangular era base vezes a altura ao cubo sobre 12. Só que aqui tem alguma coisa a mais, né? Mais a área do retângulo, né, multiplicado pela distância entre a posição da linha neutra da minha figura completa, né, da minha seção transversal composta, e a posição da linha neutra da minha figura isolada, né? Então, eu aplico essa equaçãozinha aqui para cada um dos retângulos que compõem a minha seção transversal e no final eu somo os resultados para obter o momento de inércia da minha seção composta, tá? Vou resolver com vocês mais um exercício, né? Na última aula a gente resolveu 3 exercícios, então vou resolver mais um e vou deixar um para vocês resolverem e me entregarem pelo Moodle, né, validando a presença na aula de hoje. Então nós temos aqui, né, uma seção transversal com formato de I, né? Nós podemos dividir isso daqui em 3 retângulos. Um retângulo aqui na base, de base 200, né, e altura 30 milímetros. Um retângulo na vertical aqui, de base 15 e altura 300. E um retângulo lá na base superior, com as mesmas dimensões do retângulo que está na base inferior, tá? Então, ó, por onde eu comecei? Comecei calculando a posição da linha neutra, né? Lembrando que será somatório aqui da multiplicação da área de cada retângulo pela posição da sua linha neutra, dividido pela somatória das áreas de todos os retângulos que compõem aí a minha figura. Então, ó, a área desse primeiro retângulo que está aqui na base, 200 de base vezes 30 de altura, está aqui. Posição da linha neutra, metade da altura, né? Então, se tem 30 aqui de altura total, a linha neutra está na metade, está no 15. Então, ó, 200 vezes 30 vezes 15. Isso para esse primeiro retângulo. O retângulo que está na vertical, a base dele vale 15 e a altura dele vale 300. Então, a área dele 15 vezes 300. E a posição da linha neutra, né? Ó, a altura dele é 300. Se eu dividir 300 por 2, vai dar 150 para cima, 150 para baixo. Só que lembra, a minha referência está sempre aqui na base, né? Então eu tenho 150 do meio dele até aqui, mais 30 milímetros até o zero que estaria ali na minha base. Então, ó, 180 mais a área desse retângulo que está lá em cima, 200 de base vezes 30 de altura, está aqui,
vezes a posição da linha neutra, né? Então eu tenho 30, 15 para cima, 15 para baixo. Em relação ao zero que está aqui na base, eu tenho 15 com 300, 315, com 30, 345. Então, do meio dele até a base aqui, tem 345 milímetros. Beleza, em cima tranquilo então. Embaixo eu vou ter soma das áreas, né? Então, 200 vezes 30, mais 15 vezes 300, mais 200 vezes 30, aqui embaixo. Dá para fazer de uma vez na calculadora? Dá. Só tem que tomar cuidado com os parênteses, né? Se quiser fazer desse jeito que eu escrevi aqui, já dá certo, né? Então, ó, abre parênteses uma vez aqui em cima, coloca toda a conta lá dentro, fecha, divide, abre outro, coloca toda a conta e fecha. Tem que dar 180 milímetros, né? O que faz sentido, né? Porque a gente tem aqui uma figura simétrica, né? Então, se eu dividir ela aqui, seja na metade ali na vertical ou na horizontal, eu tenho partes iguais, né? Eu consigo dividir em duas partes iguais. Então, tá bem aqui no meio mesmo a linha neutra, ó. 180, né? Tem uma altura total de 360, dividido por 2, 180. Vai coincidir com a linha neutra desse retângulo aqui do meio, tá? E aí, vou calcular, então, o momento de inércia, né? O I. Então, ó, base desse retângulo, 200, vezes a altura, 30 ao cubo, dividido por 12, primeiro desse retângulo aqui. Mais a área dele, que vai ser 200 vezes 30, né? Base vezes a altura, vezes a distância entre a posição da linha neutra daqui, né, desse retângulo, que é o 15, né, metade de 30, e a posição da linha neutra da minha figura toda, que é 180, que eu achei lá na outra conta. 180 menos 15, 165. Então, 165 ao quadrado, d ao quadrado. Isso daqui tudo para o primeiro retângulo, tá? Mas agora para o segundo retângulo, esse que está no meio. A base dele vale 15, a altura dele 300. Então, 15 vezes 300 ao cubo sobre 12, mais a área dele, que é 15 vezes 300, vezes o d, a distância entre a posição da linha neutra desse retângulo vertical em relação à linha neutra da figura toda. No entanto, se a gente verificar aqui, né, ó, a linha neutra dele está 150 com 30, 180. E a linha neutra da figura toda também está no 180, então vai zerar o d, né? 0 vezes 300 vezes 15 vai zerar essa parte da conta, mas essa parte aqui continua na minha conta, tá? Agora, para o último retângulo que está lá em cima, base de 200, né? A altura de 30, então 200 vezes 30 ao cubo sobre 12, mais a área, 200 vezes 30, vezes distância entre a posição da linha neutra desse retângulo e a posição da linha neutra da figura toda, que é 180 milímetros. Esse retângulo aqui, ó, a posição da linha neutra dele está 15 com 300, 345. Se eu fizer 345 menos 180, vou fazendo a calculadora, 345 menos 180, 165. 165 ao quadrado, 165 ao d, tá? Fiz as continhas aqui, cheguei nesse número grandão, ó. 361 milhões 350 mil milímetros a quarta. Posso deixar desse jeito, ou se eu preferir, posso escrever em notação, né? Eu escrevi aqui, ó, I 316 ou 3,61? Agora fiquei em dúvida, peraí que eu vou refazer. Então, ó, 200 vezes 30 ao cubo, dividido por 12, mais 200 vezes 30 vezes 165 ao quadrado. Aí eu vou multiplicar por 2, porque eu tenho isso no primeiro e no último, mais 15 vezes 300 ao cubo, dividido por 12. E fecho. 361, escrevi errado aqui embaixo, desculpa. Então, ó, 361 milhões 350 mil milímetros a quarta. Então, aqui embaixo, ó, só corrija aqui para mim, por favor. 3,61 vezes 10 elevado a oitava milímetros a quarta, tá? Então, 3,61 aqui, tá bom? Bom, é esse o exercício que eu queria resolver. E aí, vou deixar um para vocês resolverem também, para me entregarem valendo a presença de hoje.
Na semana que vem nós não teremos aula, porque é feriado. E aí na outra semana a gente tem aula assíncrona de novo, tá bom? E aí eu vou deixar um vídeo começando um assunto, dando continuidade ao assunto, né? E esse daqui de hoje é o mesmo assunto que a gente falou semana passada. Na próxima aula a gente vai dar continuidade, tá bom? Obrigado, gente, se cuidem e até mais.